Bem, boa noite a todos, né? Estamos aqui ao vivo para mais uma live, né? Todas as sextas-feiras estamos tendo esse hábito, né? De estarmos fazendo uma live ao vivo, claro, de interesse da população. E hoje, né? Vamos fazer uma live com um médico, com o doutor Daniel Maia, que vai participar junto com a gente nessa live. E desde agora já quero convidar todos vocês que estão entrando aí, né, mandar um abraço para todos, né, e dizer que ele quer tirar suas dúvidas. Então participe aqui junto com a gente na nossa live. Estou com um probleminha aqui na nossa conexão. Eu só vou pedir aos nossos internautas. Deixa eu ver aqui. Daqui a pouquinho o doutor Daniel ele já vai entrar junto com a gente nesse bate-papo aqui na nossa live. Nosso áudio está chegando bem para vocês, o nosso vídeo e o áudio tá bem? Vocês estão me ouvindo bem aí? Para que a gente possa fazer uma live bacana sobre a automedicação. O foco hoje é a automedicação, né? Mas podemos, se vocês tiverem qualquer outra dúvida, vocês podem, né, tirar aqui com o Dr. Daniel Maia, né? Ele daqui a pouquinho vai estar entrando para o nosso bate-papo, tá bom? Amigo, 751 mil visualizações, quase 1 milhão de pessoas visualizaram, né, o nosso Instagram, o nosso não, o Instagram do povo, que é o Instagram do nosso GQL Gente, que é feito para informar todos vocês, tá bom? Um abraço para Maria Dutra, Teiverson, Leandro, Iris, é assim mesmo? Iris, Joabe Ferreira, Leandro, Marcos Santos, Ivana, né, Leomar, Antônio Ribeiro, Rosemary, a Nena, Bárbara, Regiane Célia, Silvia Oliveira, Juninho, Paulinha. Estou falando aqui os primeiros nomes que estão aí no nosso Instagram. Boa noite, aqui é de um jequiaense em São Bernardo do Campo, São Paulo, é o Serginho. Valeu, Serginho, a turma de São Paulo. Dri Amorim, a Michele Iércio, entrando várias pessoas, que bom, né? Então essas lives que nós estamos fazendo todas as sextas-feiras é realmente para todos os jequiaenses, qualquer seguidor aí, né, tirar suas dúvidas, e sempre com um tema pertinente, com um tema, né, com um tema pertinente na nossa live, né? O doutor Daniel já está aqui. Gabriel, fale aí, Gabriel da Robotic News, Robotic Software, né, que tem um aplicativo Robotic News. Gabriel, converse aí pelo WhatsApp aí com o doutor Daniel. São pontualmente 19 horas. Gente, eu vou pedir licença para vocês aqui um minutinho, que eu vou entrar aqui com o doutor Daniel. Se o Gabriel, eu esqueci aqui de colocar o WhatsApp no nosso notebook, mas o Gabriel Lima, ele deve estar já conversando com o Dr. Daniel Maia, que já está online e já vai entrar junto com a gente. Tá bom? Jaciara, Bia Carvalho, Thaís Maria, né, a Tamires Costa, Valéria, Elisso, é assim mesmo? Léo, toda a turma aí. Pronto.
Doutor Daniel Maia já chegou, vamos conversar com ele aqui, vamos adicioná-lo no nosso bate-papo. Agradeço Lima, da Robotic News, grande Gabriel, um parceirão nosso aí, e tá junto com a gente, viu, Gabriel? Obrigado pelo carinho e obrigado pela parceria aí sempre. Doutor Daniel Maia, boa noite. Olá, Wellington, boa noite. Um prazer estar aqui na sua audiência, conversando com você. Espero conseguir ajudar, esclarecer aí algumas dúvidas para a população. Deixa eu só ver se eu consigo melhorar aqui essa luz. Estava me batendo aqui um pouquinho para conseguir conversar contigo. Mas show de bola. Daniel Maia, vamos começar, né, para a gente quebrar esse já ir direto ao ponto, já não ir direto ao assunto. E o Daniel Maia, é jequense? Jequiéense, nascido e criado aqui em Jequié. Apesar do Maia, muita gente me pergunta, né, se o meu Maia é daqui da cidade. Meu Maia é de um pouquinho longe. Meu pai, ele é carioca, encontrou minha mãe aqui em Jequié, se casaram, tiveram dois filhos, eu sou o mais velho, nascido e criado aqui na cidade, saí, fui estudar medicina em Salvador e hoje estou de volta, já vai fazer 2 anos trabalhando aqui na cidade. Isso. O senhor está atendendo aonde aqui? Tem consultório próprio? Atende algum hospital? Então, eu trabalho na emergência do Hospital Santa Helena, trabalho também na UTI do Hospital Prado Valadares, trabalhei também um tempinho na emergência do Prado e estou em vias de abertura de consultório. No mês de agosto, começo a atender às segundas-feiras na clínica Sátiva. Espero não ter problema estar fazendo esse merchan aqui. Não, pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade, fique à vontade. Fique à vontade. E a partir de agosto, começo a atender no consultório às segundas-feiras. Isso, eu quero até, o senhor tocou nesse assunto aí, não sei se eu posso fazer, mas claro, eu quero dizer aqui para as pessoas que estão nos acompanhando que essas lives que a gente faz aqui é sem fins lucrativos algum, né? Eu particularmente estou conhecendo o doutor Daniel, né, via internet, foi o Gabriel, como eu disse aqui, agradecer a ele, o Gabriel Lima, que dá um suporte ao nosso site, é um site bastante conceituado, viu, doutor, em toda a Bahia, e o Gabriel nos colocou, fez essa ponte aí para a gente bater esse papo e ajudar a população. Então fica à vontade, viu, Daniel? Fica à vontade, sinta-se, né, em casa e vamos tentar ajudar as pessoas, né, que estão aí nessa, digamos, essa loucura, entre aspas, aí que está sendo essa coisa do Covid-19. Hein? Que ano pesado, hein, Daniel? É verdade, é verdade. 2020 chegou surpreendendo todo mundo, né? Ninguém esperava passar por uma situação dessa. A gente estava, inclusive, na expectativa de um ano de bastante crescimento econômico, todo mundo fazendo planos pessoais. Eu tinha um plano pessoal aí de talvez começar a minha residência, apesar da cara um pouquinho já de cansado, eu sou novinho, tenho pouco tempo de formado, mas aí veio para poder atrapalhar um pouquinho os planos de todo mundo. A gente, é claro, vem estudando, eu continuo estudando para poder oferecer para as pessoas o melhor que a gente puder, né? A melhor medicina, para que as pessoas tenham uma saúde realmente melhor. E de repente a gente se vê no meio dessa situação e muito nova, né? Uma doença, a gente pensar que é uma doença que começou em novembro do ano passado, Wellington, do outro lado do mundo, numa cidade do interior da China, e hoje a gente está vivendo a nível mundial toda essa loucura, como você definiu. Muita gente buscando conhecimento, buscando entender melhor tudo isso que a gente está vivendo, e ao mesmo tempo a gente está tentando se adequar o nosso dia a dia para essa nova realidade, né? Com certeza. E para o médico também não é fácil, né, doutor Daniel? Porque, como você disse, é uma doença nova, e aí o médico vai ter. Ele, quer dizer, o médico ele nunca para de estudar. O estudo é constante para o resto da vida. E vão surgindo doenças novas, infecciosas, vão surgindo coisas novas, infelizmente, coisas nem tão boas como está acontecendo. O médico tem que estar sempre atualizado, não é isso, Daniel? Com certeza, com certeza. Eu estava até conversando com um paciente que eu estava atendendo na emergência essa semana, e eu falando com ele, eu acho que a resposta mais sincera que a gente tem que dar muitas vezes para o paciente no consultório é simplesmente não sei. Claro que a gente está sempre estudando, sempre buscando se manter o mais atualizado possível, mas tem muita coisa que a gente ainda não sabe. Ele me perguntou, por exemplo, se existe reinfecção do vírus. É uma coisa que está sendo muito estudada, mas, para resumir, não se sabe.
E a gente precisa ser sincero, né? A gente precisa falar para o paciente, muitas vezes, não sei, não tem quem saiba, mas a gente enquanto comunidade científica ao redor do mundo, está buscando essas respostas para poder ajudar as pessoas, né? A gente conseguir superar esse momento difícil da nossa história da humanidade. Inclusive, a gente vê as pessoas comentando aí que quem já pegou o Covid-19 que está imune à doença, né? O que ainda não é provado cientificamente, como o senhor falou aí, né? Não é provado. Eu já ouvi Uhum. pessoas próximas de mim que se infectaram e disseram assim: eu estou imune, eu já peguei e eu não pego mais. E, na verdade, não tem nada provado ainda, né, doutor? Com certeza. Até doenças já consolidadas, que a gente já tem essa ideia de que a gente não pega, só pega uma vez na vida, é exemplo, catapora. Catapora a gente tem essa ideia de que só se pega uma vez na vida, e para a maioria das pessoas esse fato. Mas para um grupo de pessoas, principalmente idosos, você pode ter uma reinfecção, né? E eles têm todos os mecanismos que isso acontece. A gente já tem relatos de pacientes que têm um novo quadro de Covid, um mês, 2 meses, 3 meses após ter pego a primeira vez, e a gente não consegue ainda saber se é um novo vírus, se é uma reinfecção da mesma cepa de vírus que já estava no organismo da pessoa e ficou escondidinho ali. Enfim, são muitas perguntas sem respostas. E à medida que a gente acha novas respostas, novas perguntas surgem. Com certeza. Doutor, o senhor falou nós estamos falando aqui para quem está chegando agora, o papo aqui é sobre automedicação, sobre o Covid, mas se você tiver qualquer dúvida aí que está em casa, que está acompanhando a gente, pode tirar. Doutor, a gente falou aqui agora, o senhor falou aí das pessoas que se acham que estão imunes, né, depois que pegam o vírus a primeira vez, acham que estão imunes, e na verdade ainda não tem nenhuma comprovação científica. Como o vírus ele é um vírus ainda novo, né, ele ainda, a classe de cientistas estão estudando ainda, inclusive a vacina, né, é muito prematuro a gente falar, a gente tem algumas respostas, como o senhor disse, para a população. E com esse negócio da internet, essa coisa, a coisa do achismo, né? Hoje em dia, o senhor como Uhum. médico, o senhor sabe, as pessoas às vezes, eu creio que 90% delas, quando vão fazer um exame laboratorial, eles abrem primeiro que o médico. E aí vai para a internet, né? Já aconteceu isso do paciente chegar aí no consultório e falar: doutor, eu vi a taxa aqui alta, o que é isso? Né? E eles correm para a internet para tentar procurar a resposta, né, via internet, que isso realmente é um erro. Isso é um erro. Eu, por exemplo, uma certa. Vou contar um caso, um fato aqui engraçado, se o senhor me permite, e as pessoas estão acompanhando. Eu abri uma vez o exame meu e tinha uma taxa muito alta lá de algum exame lá, e eu fui para a internet fui procurar. E quando eu vi na internet, estava lá dizendo que essa taxa era alta, a pessoa que estava infectada pelo vírus HIV ou câncer. E aí, meu amigo, quem disse que eu dormi? E aí, até chegar o outro dia para chegar no médico, cheguei lá, quietinho, mostrei a ele, não tem nada a ver. Isso aqui é um problema de verme. Você vê a coisa totalmente ao contrário. Né? Às vezes a Uhum. internet faz isso com as pessoas. Mas vamos lá, doutor. Por falar em exame laboratorial, essa coisa toda, o que é IgG e IgM no exame, né, que as pessoas fazem para o Covid-19? Ok. Wellington, eu vou tentar resumir da melhor forma que eu puder, mas antes de explicar IgG e IgM, a gente tem que tentar explicar um pouquinho o que é o sistema imune, né? De uma forma bem resumida, o sistema imune da pessoa é como se fosse o exército de defesa do nosso organismo. Então, toda vez que algum agressor entra, invade o nosso organismo, seja um vírus, uma bactéria, um fungo, nosso corpo ele tem todo um sistema de defesa, que é como se fosse um exército, para poder nos defender desse agressor. A gente tem nesse sistema de defesa as células, né? Células B, células T, que são os exércitos em si, as células de defesa, e a gente tem, de alguma forma, tem que sinalizar para essas células onde elas têm que atacar, como elas têm que atacar, como se fosse um exército mesmo organizado. Essa sinalização é feita por uma série de proteínas que a gente chama de imunoglobulinas. E a gente tem diferentes classes aí de imunoglobulinas. Por exemplo, imunoglobulina A, ela está na pele, ela está na boca, no intestino, que são as barreiras, né, do nosso corpo. Imunoglobulina E, que é muito associada aí a verminoses, a alergias. E a gente tem as imunoglobulinas G e M, né, que são as duas principais que a gente usa para tentar diagnosticar a imunidade a algumas doenças. Então, primeira coisa,
IgG, IgM, esses testes sorológicos, eles não identificam o vírus. Eles identificam a resposta imune que o nosso corpo produz contra o vírus. É por isso que a gente precisa dar um tempo entre o início dos sintomas e o momento certo de fazer o teste sorológico, porque é o tempo do nosso corpo produzir essa resposta. Não adianta a gente estar com sintoma no primeiro, segundo, terceiro dia e já querer fazer o teste sorológico, que ele vai dar negativo, e a gente não sabe se tem o vírus ou não, porque foi feito de maneira incorreta. Entendeu? Qual é a diferença de imunoglobulina MG, IgM e IgG? Aí a gente precisa pensar no que é essa sinalização. A gente tem uma sinalização que é leve, de cadeias leves, e uma de cadeias pesadas. A M é de cadeia leve e a G é de cadeia pesada. O leve, ele viaja mais rápido. Então a gente precisa pensar, então é uma sinalização mais rápida. Ele ativa as células de defesa de uma forma mais rápida. Então ela aparece primeiro e some também primeiro no organismo. É uma fase mais aguda da doença. Então, ela aparece no 10º dia de sintoma e ela some aí 2, 3 semanas depois em geral. Né? Já a imunoglobulina G, uma cadeia mais pesada, assim, é G de gordo, né? Assim que eu aprendi na faculdade. Então, é uma cadeia mais pesada, então ela é ativada depois, ela serve para uma resposta imune mais duradoura. Em outras doenças, a gente tem imunoglobulina G, que duram aí de meses até anos, 2 anos, 3 anos, que é uma proteção mais duradoura da doença. Então, tem muita gente que me pergunta, não, eu estava com sintoma e eu quero saber se eu ainda tenho vírus ou não. Então, eu vou fazer o teste para saber se tenho, se dá IgG e vem positivo. O IgG ele vai continuar dando positivo por meses, talvez anos depois da doença. Isso não significa que a pessoa tenha vírus. Então, não é só pedir o exame. Saber interpretar o exame é muito importante. Então, respondendo até o exemplo que você trouxe sobre as pessoas que pegam o exame, abrem, leem, procuram na internet, a gente está na era da internet. Não adianta eu falar que não façam isso, porque as pessoas vão continuar fazendo. A gente é curioso por natureza. Então, eu não vejo problema nenhum em a pessoa pegar o exame, abrir o exame, ver lá que tem alguma coisa alterada, procurar, mas a pessoa precisa ter a consciência de que a interpretação é mais importante do que o valor do exame. Então, levar o exame para o médico, ter uma orientação adequada é mais importante do que aquilo que a internet está te dizendo. Com certeza. Doutor, inclusive, tem pessoas aqui perguntando sobre a ivermectina. As pessoas, como eu disse, na internet, elas estão se automedicando, elas acabam achando que a ivermectina vai prevenir o Covid. Aqui agora eu vi aqui uma pergunta de uma seguidora nossa, que disse que, perguntando se a ivermectina previne o Covid-19. Hoje a Polícia Federal ela apreendeu mais de 30 mil comprimidos de ivermectina. E eu ouço muito por aí, a ivermectina é um remédio só para verme, não mata não. Mas ele pode fazer mal, não é isso, doutor? Sim. Wellington, a gente precisa diferenciar duas coisas, que é muito importante. Uma é opinião, outra é fato. Então, o que é fato e o que é opinião? Opa, desculpa aqui, caiu aqui, pode ficar à vontade. Tudo bem. Sim, doutor, continue. Então, a gente precisa diferenciar o que é fato e o que é opinião. Então, o que é o fato sobre a ivermectina? A gente ainda não tem nenhum estudo publicado dizendo que a ivermectina funciona ou não funciona. Da última vez que eu vi, isso é uma coisa na semana passada, a gente tinha 37 estudos sendo feitos, sendo realizados ao redor do mundo sobre ivermectina para a Covid. Nenhum deles publicado ainda. Então, o que é fato? A gente não sabe nem que funciona, nem que não funciona. Mas tem outros fatos que também são importantes sobre a ivermectina. Ivermectina é um remédio que é para verme, ele funciona também para pulga, para carrapato. Remédio já antigo, a gente tem alguma experiência com ele. E o novo coronavírus não é o primeiro vírus para o qual a gente testa a ivermectina. A ivermectina ela já foi testada contra o vírus HIV, ela já foi testada contra o vírus da gripe, influenza, e não mostrou nenhuma eficiência contra esses outros vírus. E aí tem uma outra coisa em medicina e em saúde em geral que é muito importante, a gente chama de racional teórico. Toda pesquisa que a gente vai fazer, a gente tem que ter um embasamento teórico que justifique essa pesquisa. Aí eu pergunto para as pessoas, o que leva a gente a acreditar
se um remédio que é contra verme, que é contra pulga, que já foi testado para outros vírus e que não deu resultado, que vai funcionar contra o novo coronavírus. Então, o fato é que a gente não sabe se funciona contra o Covid ou não. O fato é que ele já foi testado para outros vírus e não funcionou. A minha opinião é que é muito precoce eu sair por aí dizendo que ele funciona contra o coronavírus. É muito precoce eu sair por aí dizendo que ele previne, olha o risco, que ele previne contra o coronavírus. E aí esse alerta foi feito por várias entidades médicas e depois que lançou-se aí essa fake news de que funciona, de que previne, de que mesmo que você pegue, você vai pegar menos, a gente viu uma explosão de casos nos postos de saúde, nas emergências. E aí, quando a gente perguntava para as pessoas, não, o que, que você está usando? Não, eu estou usando isso, estou usando aquilo, e eu usei ivermectina, eu achei que eu estava protegido, saí por aí sem máscara e me contaminei. Então, o grande risco desse tipo de notícia não é nem tanto a notícia em si, não é nem tanto o fato em si, mas é como esse fato, essa notícia é interpretada, é passada para as pessoas. Então a gente vê muita gente que toma na ingenuidade, porque o fulano disse que funciona, ou então porque viu na televisão, e acaba se expondo e contaminando a si, contaminando os seus familiares, as pessoas que amam, e isso é muito triste, entendeu? Essa semana, ontem eu atendi um colega de escola, estudou comigo aqui em Jequié, a minha idade e com um acometimento de quase 70% do pulmão. E ele falou, não, mas eu tomei Covid, eu tomei ivermectina um mês antes de ter a Covid, tomei 2 semanas antes, quando eu percebi que estava com sintoma, eu tomei de novo, e nada disso foi capaz de evitar que ele tivesse uma manifestação grave da doença. Então, o triste é ver isso, é ver como esse tipo de notícia, mal explicada, mal passada, é mal interpretada e acaba colocando as pessoas em risco. Com certeza. Ô, Daniel, doutor Daniel, paciente que chega no seu consultório com teste, o senhor, claro, já atendeu várias pessoas infectadas, inclusive aqui estão perguntando qual o protocolo, qual é a medicação que os médicos estão receitando, né? Pelo menos o senhor falar pelo senhor, está receitando para quem chega lá infectado com o Covid-19. Ok, velho, então. Complicado a gente falar o que os médicos estão receitando, porque, como eu te falei, é uma doença nova, uma doença que a gente não tem uma medicação específica que mate um vírus, por exemplo. Eu posso até falar aqui o que eu prescrevo, mas, como a gente costuma dizer, o meu nível de evidência é muito pequeno. Aí a gente entra no campo da opinião. Aí é a minha opinião, a opinião do colega que passa isso, passa aquilo. Eu prefiro trazer documento. Por exemplo, a gente tem um documento muito bom da Sociedade Brasileira de Infectologia que foi publicado no dia 15 desse mês e traz uma série de medicamentos que estão sendo comumente utilizados e traz as melhores evidências, se é indicado, se não é indicado, qual é o melhor momento para se utilizar. Então, a gente precisa, primeiro, entender a doença, entender quais são as fases dessa doença, o que a gente já sabe sobre essa doença, e entender que para cada uma dessas fases, a gente tem algumas medicações que são indicadas. 80% das pessoas que têm Covid ou não têm sintoma, ou têm sintomas tão leves que não precisa sequer permanecer no hospital. Para essas pessoas que não têm, por exemplo, falta de ar, não têm desconforto respiratório, o que está indicado é medicação sintomática. Medicação sintomática é remédio para dor, se a pessoa tem dor, remédio para náusea, se a pessoa tem náusea, remédio para tosse, se a pessoa tem tosse. Então, isso é medicação sintomática. É agir de acordo com o que a pessoa está sentindo. Mais importante do que o remédio é o acompanhamento. É você orientar essa pessoa quais são os sinais de alarme, é você garantir que essa pessoa tenha acesso à saúde se ela precisar. Então, tem muita gente que fala assim, mas o senhor me prescreve tal medicação, porque se eu piorar, aí eu já Eu não pego tomo. remédio. Eu sempre digo assim, se você piorar, é melhor que você seja reavaliado, se não por mim, por algum colega da emergência, por algum colega que está no posto de saúde, entendeu? E o acompanhamento, ele é mais importante do que a medicação. Quando a gente sai um pouquinho de Covid, a gente vai para outras doenças, o paciente às vezes fala, não, mas eu queria fazer tal exame, eu falo assim, mais importante do que o exame, mais importante do que a consulta, é o acompanhamento.
eu te atender hoje. Se você tem alguma doença como diabetes, pressão alta, eu ver você daqui a 6 meses, 3 meses, se for necessário, e eu saber como você está evoluindo. Isso é mais importante do que qualquer exame, Wellington. Para a Covid, da mesma forma, claro que eu não vou esperar 3 meses para ver um paciente, mas eu preciso garantir que esse paciente tenha acesso à assistência à saúde se ele precisar. Numa segunda fase da doença, aquele paciente que precisa ficar internado, a gente já tem outras medicações que aí não é nenhuma preocupação para poder falar para as pessoas, porque ele vai estar internado. Então, é um paciente que vai ser visto todo dia, o paciente que evolui de forma grave, que precisa de internamento em UTI, já tem toda uma outra dinâmica, outros medicamentos que a gente pensa para não, ou se... O Daniel tá pausado. Voltou, Daniel? Oi, eu estava sem saber se era a minha internet que estava pausada, se era você, se estava parado aqui para mim. Tem esse problema da internet na nossa querida Jequié, né? Jequié não, creio que o Brasil é muito ruim com essa coisa da internet, mas estamos de volta. O senhor se recorda onde parou, doutor? Na verdade, eu preciso saber de vocês, até onde vocês ouviram. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos pular aqui para a próxima pergunta aqui, doutor Daniel? Vamos Vamos lá, pular vamos aqui lá. Vamos aqui para a próxima pergunta aqui. As pessoas ficaram aqui meio confusas. Gente, a nossa internet deu uma caída aqui, mas já estamos de volta com o doutor Daniel Maia, ele que é, né, clínico geral e atende aqui em Jequié, e está aqui, estou aqui vendo aqui, viu, doutor Daniel? Várias pessoas falando que o senhor é um ótimo profissional, né? Um abraço ao Disseu Nascimento, né? Está aí vendo a nossa live. Doutor, que a gente vê que as pessoas também estão um pouco assustadas, né? Uma tosse, uma corize, né? Uma gripe, sintomas de gripe, as pessoas correm para o hospital e que essa não é realmente o que os médicos dizem. Como diferenciar gripe, né? Uma gripe comum, os sintomas de uma gripe para os sintomas do Covid-19? Ótima pergunta e pergunta difícil de se responder, Wellington. Inclusive, tem muita gente que faz a mesma pergunta com relação a dengue, chikungunya, outras doenças que, infelizmente, a gente está tendo muitos casos também aqui na nossa cidade. Então, o que as principais diretrizes dizem nesse sentido? A gente precisa entender que a Covid tem vários sintomas. Tem sintomas respiratórios, sintomas intestinais, e muitos pacientes não têm sintoma. Então, se alguém tem rinite, começa a apresentar coriza, não tem, a verdade não tem como descartar a possibilidade de ser Covid. Tá? O ideal seria testar todo mundo, testagem em massa, entendeu? Então, quando a gente viu lá no começo as principais estratégias para controle da doença, a principal delas era a testagem em massa, exatamente porque não tem como a gente diferenciar um quadro de resfriado comum, até um quadro de gripe mesmo, ou um quadro de dengue com sintomas iniciais, chikungunya, da Covid. Tem um ou outro sintoma que pode até ajudar a gente a ter uma suspeita maior. Por exemplo, dor nos olhos é uma coisa mais característica de dengue, uma dor nas articulações é mais característica de chikungunya, mas isso não é uma regra. A gente tem vários casos de pacientes que foram internados, por exemplo, nos hospitais com suspeita de dengue, e aí lá dentro do hospital fez exame de sorologia para dengue negativo, fez exame negativo, quando vai testar para Covid dá positivo, entendeu? Então, do ponto de vista epidemiológico, a testagem ela seria o método mais eficiente de não só da gente saber o que a pessoa tem, mas de controlar a transmissão da doença. Na nossa realidade, que a gente não tem essa testagem disponível amplamente por N fatores, o aconselhado é pecar por excesso, né? Teve algum sintoma? Priorizar pelo isolamento social, evitar contato com as pessoas. O distanciamento social já deve ser uma realidade, né, para todo mundo. Sempre, se precisar sair de máscara, evitar contato, aperto de mão, abraço, beijo com outras pessoas. Isso tem que ser evitado ao extremo. E quanto mais você ama a pessoa, mais afastado você tem que estar. Olha o paradoxo que a gente está vivendo, né? Então, respondendo a sua pergunta, como diferenciar gripe de Covid, dengue de Covid? Em estágios iniciais não tem como, só testando. E, na dúvida, se você não tem condição de fazer o teste, peque pelo excesso, se mantenha isolado, veja a evolução de sua doença, se resguarde, cuide de você e cuide de quem você ama também.
Daniel, tem pessoas perguntando aqui, ó. A Marleide Sanches, ela disse que testou positivo com 5 dias após os sintomas. Pode acontecer isso? Pode acontecer. A gente tem relatos de pacientes que testam, no caso, o teste sorológico, né? 5 dias após os sintomas já dá um IgM positivo, por exemplo. Pode acontecer, mas não é o esperado. Entendeu? Se eu tenho uma pessoa que começou a apresentar sintomas, o ideal é que ela teste a partir do 10º dia. Por quê? Quando essa pessoa realiza um teste sorológico da maneira correta, a partir do 10º dia, a chance de dar um falso negativo. O que é um falso negativo? A pessoa tem Covid e o exame vem negativo. A chance desse falso negativo para o exame feito da maneira correta, depois do 10º dia, chega a 30%, Wellington. 30% é muita coisa. Muito 30% alto. é um terço dos casos. É quase você pegar uma moeda e jogar para cima. É você tirar na sorte. Entendeu? Se eu diminuo esse tempo de teste, a chance de um falso negativo é maior, chega a passar de 50%. Entendeu? Então, uma coisa tem gente que fez o teste com 5, com 6, com 7 dias e deu positivo. Isso acontece? Acontece. Mas eu não posso partir desse raciocínio para poder pedir um teste sorológico para a pessoa. O teste sorológico, geralmente, ele dá positivo quando a pessoa nem tem mais sintomas. A maioria das pessoas tem sintomas só até o 10º dia, menos do que isso. Então, ele não é um teste que ele é diagnóstico. A gente usa porque a gente está na falta, né? Na falta do PCR, que seria o melhor teste, mas ele acaba não sendo um teste diagnóstico que nos guia para poder adotar condutas para a pessoa. Por isso que eu te digo, a pessoa começou a apresentar sintomas, eu não posso esperar um teste que ele só vai poder fazer daqui a 10 dias para poder tomar a conduta se eu vou isolar essa pessoa ou não. O mais sensato a se fazer começou a apresentar sintomas, a gente isola a pessoa, se tem condição de fazer o teste a gente faz, se não tem, a gente parte do princípio de que ele tem, já isola a pessoa, usa os medicamentos sintomáticos, vai acompanhando aquela pessoa, se o teste chegar negativo, ótimo, a gente ficou por excesso. Se deu positivo, a gente já estava tratando. Doutor, tem pessoas aqui que já estão perguntando aqui o seguinte, inclusive eu tenho até um amigo meu que ele já está fazendo 15 dias domingo agora, começou a sentir os sintomas. Imediatamente ele foi bastante responsável, se trancou, está trancado até hoje e vamos fazer 15 dias domingo agora. Fez o teste particular na última quarta-feira, o resultado não saiu. Então, ou seja, 15 dias ele trancado após os sintomas. Sentiu, ainda continua com falta de paladar e olfato, né? Mas ele teve todos os sintomas, febre, né? Dor nas costas, aquela coisa toda. E passou a febre, ele tomou alguns medicamentos e passou, mas continua sem olfato e paladar. 15 dias depois, o resultado não saiu ainda. Amanhã, no domingo, completam 15 dias. Ele já pode sair ou ele tem que... O vírus, ele fica no corpo absolutamente quanto tempo? Depois do teste que ele é feito ou depois dos primeiros sintomas? Porque a prefeitura não faz o reteste, né? Aqui em Jequié, o senhor sabe disso. Deu positivo, isola a pessoa, não é isso? 15 dias a pessoa em casa, isolado, tomando a medicação que é prescrita pelo médico, e depois de 15 dias ele já é liberado para a sua vida normal, claro, com os cuidados que todos nós temos. É assim que funciona? Vamos lá. Não existe retestagem para a gente saber se a pessoa pode voltar para o convívio social ou não. Isso não é nem só aqui em Jequié. Isso eu vou explicar o porquê. A gente tem 2 testes. Um que é o sorológico, que a gente explicou no começo do programa, e o outro que é o PCR. Esse PCR, ele identifica o material viral. Não necessariamente o vírus vivo, mas se tem material do vírus dentro do organismo. Como a gente já viu, o teste sorológico ele pode continuar dando positivo por anos. Porque ele não mede o vírus, ele não identifica o vírus. Ele vê a resposta imune que o seu corpo produziu contra o vírus. E isso pode ficar no corpo por anos, sendo que a pessoa já está curada. Então ele não é um teste que funciona para eu saber se eu posso ou não liberar uma pessoa. Segundo é o teste PCR. O PCR ele identifica material viral. Esse material viral ele pode ficar no organismo da pessoa, restos do vírus, por até 6 semanas. Depois que a pessoa não tem mais uma infecção ativa, como a gente chama. Então,
qual é o melhor momento para eu dizer assim, essa pessoa ela pode voltar ao convívio social? A gente se guia pelos sintomas da pessoa. A gente tem sintomas que ficam por mais tempo, por exemplo, a perda de olfato. A perda de olfato ela pode durar semanas, meses. Né? Em Mas raríssimos isso, casos, mas isso não quer dizer que ela continua com o vírus ativo, né, doutor? isso é perfeito. Isso não quer dizer que ela continua com o vírus ativo. A pessoa pode se sentir cansada ainda, né? Está se recuperando. Isso também não quer dizer que ela continua com o vírus ativo. A gente considera o que a gente chama de sintomas e sinais inflamatórios. Então, aquela pessoa que está com febre, aquela pessoa que está com uma tosse mais produtiva, que não é aquela tosse seca, né, e que permanece por mais de 2 semanas, aí a gente mantém essa pessoa isolada, entendeu? Entendi, É muito entendi. raro, é muito raro uma infecção que dure mais de 15 dias com esses sintomas inflamatórios e o paciente não evolui com gravidade, entendeu? Pode acontecer, pode, mas aí, em geral, a gente se guia pelos sintomas. Então, esses Pelo- sintomas, eles duram em média 10 dias e a gente libera a pessoa quando ela tem pelo menos 3 dias sem sintoma nenhum, sem sintoma inflamatório nenhum. Então, a pessoa já tem 3 dias sem sintoma, eu já posso liberar. Não preciso fazer teste, porque o teste pode vir positivo e ela não está mais com o vírus. Agora sim, manter sempre distanciamento social. Porque na possibilidade remota de ele ainda ter o vírus, o distanciamento social, ele de máscara, evitando contato com outras pessoas, isso reduz ainda a possível chance de ele transmitir esse vírus para outra pessoa. Independente dele já ter sido infectado ou não, o cuidado é sempre o mesmo de nós que ainda não fomos infectados ou que estamos saindo da quarentena. Da quarentena é sempre o distanciamento social, não é isso, doutor? E sempre o uso da Uhum. máscara. Com certeza. Essa é a regra, né? É o novo normal. É a regra básica hoje em dia. Só para atualizar aqui o senhor, e atualizar que eu digo que eu sei que o senhor não deve estar aí com esses números, saiu agora o boletim, né, e atualizar nosso Uhum. público aí, o boletim da prefeitura, onde mais 54 pessoas testaram positivo nas últimas 24 horas. Acabou de sair o boletim, né? Mais 54 pessoas testaram positivo para o Covid-19 aqui em Jequié e mais 2 mortes. Né? Então, Jequié realmente está morrendo muita gente com essa doença. As pessoas, né, como eu disse a semana passada aqui para o secretário, deixa eu ver quantas pessoas aqui, Daniel, está aqui em quarentena, 4.663, né, em quarentena. Eu disse aqui ao secretário de saúde, o Vitor, a semana passada, perguntei a ele se ele achava que tinha muito mais pessoas doentes do que os boletins oficiais. E ele foi claro. Falou, tem muita gente doente dentro de casa, viu, doutor Daniel, e que não sabe que tem um vírus e que estão passando, estão dissimulando esse vírus aí na nossa GQ, infelizmente. São só para atualizar, 54 novos casos e mais 2 óbitos, né? Uma senhora de 95 anos, lá do loteamento Água Branca, não tinha comorbidades, né? Não tinha comorbidades, que o doutor Daniel vai explicar o que é comorbidade, doutor. Uhum. Então, Wellington, comorbidades são doenças. Uma pessoa que tem alguma doença que a gente chama de doença crônica, ou alguma condição de saúde que deixa a pessoa mais exposta, né? Que não necessariamente doença. Por exemplo, uma gravidez é considerada não uma comorbidade, mas uma situação de vulnerabilidade, uma situação de risco. Né? A idade avançada, por si só, não é uma doença, mas é considerada uma condição de risco, uma vulnerabilidade. Entendeu? Então, o que são essas comorbidades? Comorbidades são outras doenças crônicas que o paciente tem. Vale salientar que nem toda comorbidade é um fator de risco. E nem todo fator de risco é uma doença. Como eu falei, idade avançada, gravidez são fatores de risco, mas não são doenças. Dentre os principais fatores de risco, a gente tem duas doenças que são muito comuns na nossa população, que é o diabetes, principalmente sendo diabetes que precisa de insulina. Esses pacientes a gente percebe um risco muito aumentado para a evolução, que a gente chama de evolução desfavorável de doença, então tem mais risco de precisar ser entubado, tem mais risco de óbito, e uma pressão descontrolada. Né? E uma outra comorbidade que não é nem tão prevalente na nossa população, quer dizer, a gente até é muito prevalente porque a gente tem muita gente que usou muito fogão a lenha, muito tempo na vida, Hum, que são as doenças pulmonares. Né? Então, essas doenças pulmonares, pela própria característica da doença, ser uma doença que afeta muito o pulmão, elas também são um importante fator de risco para a população.
Isso não é motivo de desespero, é claro, isso é motivo de precaução. Se a pessoa tem algum fator de risco, ela precisa, é mais um motivo para ela se proteger, manter as medidas de distanciamento social. Tem outros fatores de risco, esses mais raros, por exemplo, doenças como lúpus, artrite reumatoide, o uso crônico de algumas medicações como os corticoides, que também deprimem o sistema imunológico da pessoa. Mas, assim, os mais prevalentes da nossa população, que eu acho importante as pessoas estarem mais conscientes, são diabetes, pressão alta e as doenças pulmonares. Tabagismo também. Tabagismo tá aí, inclusive, né, a OMS estava fazendo uma campanha para as pessoas pararem de fumar devido a esse vírus, né, que o fumante, a pessoa que fumava, o risco era bem maior, né, e as complicações eram mais visíveis nas pessoas, nos fumantes, né. Então, realmente, a OMS chamou a atenção para essa situação que estava acontecendo no mundo todo. Doutor Daniel, né, 7 horas e 38 minutos, né, o papo continua muito bom, muito esclarecedor, com o doutor Daniel Maia. Doutor, como, né, agora depois desse boletim, mais 54 pessoas contaminadas, mais 2 jogos de Jequié, como o senhor, né, enxerga o cenário de Jequié hoje, né, e o que é que o senhor prevê? O senhor não é nenhum vidente, claro, mas o senhor é um médico, mas assim, o senhor tem uma base do que está acontecendo com esses números que o senhor vê diariamente. Como que o senhor vê a relação da doença aqui em Jequié? No agora, né? E daqui a 2 meses, daqui a 1 mês, o senhor acha que essa taxa ela vai diminuir automaticamente ou ela pode aumentar? Pela sua experiência que o senhor está tendo, né, no hospital, nas clínicas aqui em Jequié, na visão de médico. Vamos lá. Wellington, há 3 meses me fizeram a mesma pergunta. E a minha resposta foi a seguinte: a gente vê o sucesso de determinada medida pelo resultado. Não adianta eu falar, eu acho que funciona, eu acho que não funciona. Eu acho que os resultados dizem por si só. E aí eu vou deixar a minha resposta em aberto. Olhem os números, olhem a quantidade de internamentos, a quantidade de óbitos que a gente está vendo aqui em Jequié, e aí as pessoas mesmas vão chegar à conclusão se a gente está numa situação confortável ou não. Com relação a como eu vejo a situação aqui em Jequié daqui a 2 meses, 3 meses, depende. E eu sou um médico que fala muito depende, porque depende muito de como a gente vai conseguir controlar, de qual vai ser a nossa atitude daqui para frente. Então essa resposta ela depende muito de cada um. Se cada um se conscientizar, fizer sua parte, se proteger, manter o distanciamento social, a gente conseguir controlar essas cadeias de transmissão, a gente vai estar muito melhor. Mas se a gente continuar agindo sem respeitar esse distanciamento social, permitindo que esse vírus ele continue passando de pessoa para pessoa, infelizmente a tendência é de piora. Então, assim, uma resposta depende muito de cada um. De cada um. Depende muito da população, né, doutor? Realmente o que o senhor está tentando explicar aí para as pessoas é que as pessoas têm que se conscientizar, que eu ainda acho que tem muitas pessoas que não acreditam na doença, que debocham da doença. E aí, meu amigo, esse está sendo realmente o grande desafio, inclusive aqui em Jequié mesmo. Nessa semana passada eu estava falando aqui que saiu um vídeo aí de um pessoal fazendo corrida de cavalo, mais de 100 pessoas juntas. Aquilo ali é uma afronta, inclusive para vocês médicos, que estão ali 24 horas. Eu perdi um amigo médico, amigo meu, Ramon Barbosa, fiquei muito triste com a partida dele, tinha falado com ele dias antes, né, um cara super esforçado, jovem igual o senhor, estava na linha de frente como o senhor, né, estava ali trabalhando na São Vicente, um cara que era exemplo para a família, para os amigos, e jamais ele ia imaginar que ele ia perder a vida, né, no exercício da sua função com o vírus. Né, e ele se cuidava muito, Daniel, ele se cuidava muito, como todos os profissionais de saúde se cuidam. Infelizmente, ele perdeu a vida. Ele perdeu a vida e a família até hoje, claro, e não vai ser uma dor que não vai ser curada nunca. E as pessoas fazendo o negócio daquele aqui que eu vi pelas redes sociais, o vídeo, realmente é uma afronta, principalmente a classe médica. A classe médica, os enfermeiros, os auxiliares, os médicos que estão ali tentando salvar a vida de todos nós. E aquelas pessoas inconsequentes, as pessoas que não têm responsabilidade nem com a vida deles, imagine com a vida do próximo. Então, realmente, eu acho que a fiscalização, eu não sei de que forma, mas a penalidade tinha que ser mais dura para essas pessoas. Enquanto isso,
O comércio continua fechado, a economia está parada. Eu estou falando por Jequié, né? Estou falando de Jequié. Economia parada, os médicos trabalhando mais e mais, né? Tendo plantões aí realmente bastante movimentados e correndo risco diariamente, como todos nós. Mas o médico, ele corre mais, eu digo isso, né? Inclusive, em nome de todos os médicos, dos enfermeiros, agentes de saúde, estou aqui com a agente de saúde, o Disseu também, falando, está de casa em casa, ele está vendo a situação. Então, realmente, gente, vamos se cuidar, vamos respeitar o próximo e vamos respeitar todo mundo. A Paulinha Lima, ela falou aqui há pouco, doutor, que ela tem há 29 dias que ela está com sintomas. E essa semana foi que ela saiu o teste, o resultado dela deu positivo ainda. Só que tem 29 dias, aquela coisa que a gente estava falando aqui. E ela está trancada, mas que não está tomando medicação nenhuma, não passaram nada para ela. Né? Então, o que é que o senhor orienta ela a fazer? 29 dias trancado, o resultado saiu essa semana de positivo. Né? O que é que ela tem que fazer, doutor? Procurar uma unidade médica? Ela continua trancada? Quer dizer, trancada não, em quarentena? O que é que o senhor orienta? Sim, sim. Bom, primeira coisa, manter a calma, né? Se hidratar bastante, como eu estava falando, beber água de coco, bastante suco, manter o repouso, mas é muito importante que ela passe por uma avaliação presencial, ou com algum médico que ela conheça, que ela tenha algum contato. Então, assim, lá no posto de saúde, mais próximo, passa por uma avaliação. Se houver necessidade, ela vai ser encaminhada para o hospital para poder fazer algum exame, para alguma avaliação. Não é uma evolução clássica da doença. A evolução clássica da doença, depois de 10, no máximo 15 dias, a pessoa, no máximo, manter uma perda do olfato, uma perda do paladar, mas não ter mais esses sintomas mais aparentes. Se ela está mantendo dor nas costas, mesmo depois de 29 dias, fugiu do normal, então a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, precisa avaliar. Então, mantenha calma, se hidrata bastante, se alimenta bem, mantenha o repouso e na primeira oportunidade que você tiver, procure uma atenção presencial para poder ser avaliado, ver se precisa de uma avaliação um pouco mais aprofundada. Entendi sim, doutor Daniel. Entendi sim o que o senhor está falando e eu tenho certeza que a Paulinha também entendeu aí, junto com a sua explicação, é bastante esclarecedora. E as pessoas aqui bastante ativas na nossa live, fazendo bastante perguntas para a gente aqui. Inclusive, mais uma vez, mandar um abraço a todos os nossos, né, aos nossos leitores que acompanham o nosso blog. O senhor já conhecia o blog de Que é o Gente, doutor Daniel? Sim, sim, sim. Inclusive, quando eu estava lá em Salvador, acompanhava para poder me manter informado aqui das notícias da região, né, da terrinha natal. Agora, Isso. então, se você me permite, eu queria só fazer uma dos colegas médicos, enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas que estão diariamente aí nessa luta, nessa linha de frente. Eles se falou dos agentes comunitários de saúde e eu queria estender o meu apelo às pessoas para que elas se conscientizem, porque quando ela se expõe não só a si mesmas, mas ela expõe os familiares, ela expõe esses colegas que estão na linha de frente, ela expõe os colegas recepcionistas, os colegas que trabalham na limpeza dos centros de saúde. Então é muita gente que depende dessa cadeia, dessa responsabilização dessas pessoas. Então, se cuidem, mantenham o distanciamento social, é uma doença séria. Hoje eu estava vendo uma reportagem na BBC da recuperação de 2 pacientes nos Estados Unidos que foram submetidos a transplante de pulmão. A gente, infelizmente, não tem essa realidade para os pacientes que ficam extremamente graves aqui na Bahia. Até para o Brasil é uma realidade difícil, o transplante de pulmão não é tão acessível, mas para a gente ter noção de que é uma doença que, é claro, 80% das pessoas não vai ter quase nada, vai ter pouquíssimos sintomas, vai ser uma gripezinha mesmo. Mas é uma doença que tem o potencial de destruir vidas, de destruir famílias, e a gente precisa levar isso muito a sério. Com certeza, doutor, a última pergunta, né, da nossa ouvinte, a Elaine Novaes, ela já está aqui perguntando há um bom tempo aqui, nós vamos respondê-la. Eu queria ter mais tempo, que o papo é realmente bastante esclarecedor, mas eu já vou adiantar logo aqui, viu, doutor, que nós vamos marcar outras lives, vamos marcar temas diferentes, né, para a gente debater junto com os nossos leitores. E a Elaine, ela pergunta o seguinte: quem já teve embolia pulmonar é grupo de risco? Pergunta complexa, Elaine, e de forma resumida, sim. O porquê disso, que é uma resposta bem complexa e tudo mais, mas de forma resumida, sim, é grupo de risco.
Com certeza. Então aí, ó, minha amiga, né, então você está, né, agora a Elaine Novaes, ela perguntou e o doutor respondeu. Doutor, mais uma vez, o senhor já está atendendo na clínica Sátiva, né? Por gentileza, Isso. quem quiser visitar o doutor Daniel, fazer uma consulta com o doutor Daniel, ele atende numa clínica particular aqui em Jequié, que ele vai dar os detalhes aí agora. Isso, na Clínica Sátiva, às segundas-feiras. Essa segunda ainda não começa, a partir do dia 10 de agosto, tá? Eu queria divulgar também, Wellington, se você me permitir, uma Claro. página que eu estou desenvolvendo. Eu estou produzindo conteúdo, a minha digníssima esposa está me ajudando aí com edição, com tudo mais, porque eu sou realmente muito ruim nisso. Uma página que é o IAI Saúde, tá até comentando aí, que é uma página exatamente para poder difundir informações mais seguras com relação à saúde. A gente está vivendo uma época de fake news, e antes mesmo da pandemia, eu lembro de uma reportagem da Veja, que o título era assim, Fake News que matam. Então, essas Uhum. informações imprecisas, elas têm um peso muito grande na saúde das pessoas. Então, o objetivo dessa página é exatamente oferecer informação de qualidade para que as pessoas cuidem da própria saúde. Tá? Então, siga lá, e aí Saúde, no Instagram e no Facebook. Então eu já quero lhe fazer um convite. Posso? Qual? Deve. Eu quero lhe fazer o convite seguinte. Quero lhe dar um espaço no blog GQ Urgente a partir de hoje, né, se o senhor topar, né, sua página, o senhor escrever toda semana sobre sobre um tema na nossa página, um momento de saúde com o doutor Daniel Maia, clínico geral, e aí o blog é seu para o senhor fazer um artigo todas as semanas, uma vez na semana, para o senhor orientar as pessoas. Vamos abrir espaço para os nossos leitores, para eles fazer as perguntas do que eles querem que o senhor responda, e vamos agregar valores ao G que é urgente, a sua página e saúde, não é isso? E aí, saúde? Perfeito. E Acho que aí, todo saúde. esforço. E aí, saúde? Acho que todo esforço que a gente puder fazer para poder orientar as pessoas, para poder prevenir, né, cuidar da saúde das pessoas, todo esse esforço é válido. A gente estuda muito tempo, sai da cidade, fica longe da família, estudando, em prol de um objetivo maior. E se a gente consegue retribuir isso para as pessoas de alguma forma, isso é muito gratificante. Com certeza. Daniel, eu quero só agradecer a você aqui o carinho que você teve, né, por aceitar o nosso convite, né, o convite do Gabriel, inclusive mandar um abraço para ele está aí, o Gabriel Lima, da Robotic News, inclusive dar um abraço nele, mandar um abraço para ele e dizer para as pessoas aqui, ó, a sua página aqui, ó, galera, já entrou aqui, ó. E aí, Saúde, é a página do Daniel Matos, né, o Gabriel colocou aqui, e aí, Saúde, você pode clicar aí a página onde você vai tirar todas as suas dúvidas, de uma vez por semana o Daniel vai estar junto com a gente no nosso blog GQ Urgente. Gabriel Lima, um abraço para você, obrigado pelo carinho, fez esse contato. Daniel, sinta-se à vontade no nosso blog GQ Urgente, porque o seu trabalho, claro, um trabalho social, ajudando as pessoas, tirando dúvidas, e vamos marcar outras lives juntos para a gente tirar a dúvida das pessoas, não só de Jequié, como da Bahia, do Brasil, porque tem pessoas aqui de São Paulo, estou vendo aqui, Mato Grosso, que, né, inclusive mandando aqui no nosso WhatsApp. Daniel, muito obrigado de coração, são 7 horas e 51 minutos, eu tenho também um compromisso na rádio, também trabalho em uma rádio aqui na cidade, e quero dizer para o senhor, né, obrigado de coração, parabéns ao senhor por estar na linha de frente, e eu digo isso estendendo, né, as felicitações para toda a classe médica, de enfermagem, né, daquela copeira que trabalha no hospital, nas clínicas, que está aí para ajudar, né, o cidadão, as pessoas a enfrentar, né, essa doença miserável que está sendo o Covid. Parabéns, né, por uma profissão maravilhosa que é salvar vidas, o senhor escolheu para a sua vida, né, que salvar o próximo e tentar ajudar as pessoas. Obrigado pelo carinho, a live foi assim espetacular, eu creio que tiramos a dúvida, o senhor tirou a dúvida de várias pessoas, não somente pelo Covid, mas também com uma alta medicação. Espero a gente fazer outras lives com mais tempo para a gente tirar outras dúvidas das pessoas, tá bom, Daniel? Sinta-se à vontade para você falar o que você quiser aqui na nossa página do GQ Urgente e também no nosso blog, tá bom? Ok, Wellington, eu que agradeço, muito obrigado, Gabriel também. Muito obrigado a todos vocês também que se dispuseram a participar dessa live, aquilo que a gente conseguiu fazer para poder agregar. Agradeço muito você, Wellington, acho que a gente mesmo conseguiu passar essas informações, porque se não fosse você, o seu espaço, o seu prestígio, de nada adiantaria também tudo isso. E só dizer que essa live vai estar salva no nosso IGTV,
no Instagram, vai estar salva na nossa página no Facebook, tem mais de 70 mil pessoas. E estamos aí juntos. Um abraço mais uma vez. Convidar a galera para seguir aqui, ó. E aí, saúde, né? Obrigado a todos pelo carinho. A criança daqui tentando chegar live ao vivo tem dessa, né, doutor? Mas, doutor Daniel, obrigado pelo carinho. Tamo junto, parabéns, né? E as pessoas, ó, gente, ouçam o conselho do médico, ouçam o conselho do doutor, se cuidem, cuide do próximo, né? E não vamos dar trabalho para os médicos, gente. Vamos dar realmente alegria. Como é que a gente não dá trabalho? Se cuidando. Daniel, obrigado pelo carinho, ótima sexta-feira. Para você também, Wellington. Bom fim de semana, né? Valeu, meu querido amigo, um abraço para você. Grande médico aí, né? O Daniel, um abraço para ele aí, obrigado pelo carinho aí. É o Daniel Maia, gente, né? Estava aí junto com a gente aqui na nossa live. E agradecer a você que nos acompanhou até agora, né? Nessa live maravilhosa aqui no nosso Instagram, tá bom, gente? Um abraço para todo mundo, obrigado pelo carinho. Vai estar salvo aí no nosso IGTV, né? Para você que quiser rever essa e outras entrevistas, outras lives que tivemos no nosso canal. Tá bom, gente? Obrigado pelo carinho, 7 horas e 54 minutos, foram 54 minutos, né, de esclarecimentos para todos nós, inclusive para mim, claro, que também tirei várias dúvidas minhas com o Dr. Daniel Maia aqui no nosso Instagram, tá bom, gente? Beijo, obrigado pelo carinho, e sexta-feira que vem tem outra live, né, com um tema interessante, com um tema importante para toda a população de Jequié e para toda a população da Bahia, tá bom? Continue acompanhando o nosso trabalho, um abraço e uma ótima noite para todo mundo.